Olá, olá, Instagram! Sejam todos bem-vindos a mais uma live desse perfil. A live de hoje, que número é a live de hoje, gente? Quem está contando? É a live número... Bora lá! Número 30. Deixa eu achar minhas anotações aqui, gente. Começamos bem. A cura é para todas. Nessa live maravilhosa de hoje. Hoje, quarta-feira... se você me segue aqui, você já sabe, live toda segunda-feira, às 8 da noite aqui no Instagram. Hoje é a live 31. Hoje é a live 31 e nós vamos estar recebendo aqui a Tânia. Vamos achar aqui mais. Josi. Ai, onde está a Nathalie aqui? A Josi conseguiu entrar. Seja bem-vinda. Ah, a Fernanda tá aí, Fer? Seja bem-vinda. Ah, não tá ouvindo? Tenta outra, sai e entra de novo. Força, gente, vai dar certo. Vamos lá, achar a Tânia. Vamos encontrar a Nathalie. Vamos dar uns minutinhos aí pro Instagram. Tem mais alguém entrando aí. Opa, opa, agora vai. Aê! Oi! Acho que Josi não está nos ouvindo. Josi está ouvindo? A Josi não está nos ouvindo. Tânia está ouvindo? Estou ouvindo. Cirlei, seja bem-vinda. A Josi vai entrar de novo. Deu alguma interferência no som. Vamos aguardar a Josi entrar para começarmos mais essa live aqui nesse Instagram. Cirlei é minha cliente. Ô, Cirlei, seja bem-vinda. Agora deu Opa, certo. opa, sejam todas bem-vindas. Olha só, sejam todas bem-vindas a esse Instagram. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço por vocês terem aceitado esse convite. Nós estamos maravilhosas. Querem tirar print? Esse é o momento de tirar print. Sim, Vamos aproveitar o aviãozinho aqui, ó. Vamos tirar print nesses minutos enquanto as pessoas vão entrando. E vamos enviar também para algumas pessoas inbox, convidando o pessoal para fazer parte dessa live. Bora lá. Porque quando começarmos a falar, não queremos parar mais. Então, eu estou aqui enviando, não estou mais vendo vocês. Via também. Muito bem. Deixar aqui no computador também a live aberta. Vamos lá. Beleza. Nossa, que lindo que estamos. Estamos muito bonitas aqui. Que lindo. Tirar um print, guardarmos aí os prints. Ótimo. Guarda aí pra mim, porque eu não tô conseguindo tirar, porque o meu tá bem conectado aqui na ring. Oi, a Glória. Nós temos bastante pessoas aqui da Maris. Bom, vocês vão aí, vocês vão colocando wave, o tchauzinho aí quando vocês verem as pessoas entrando para dar um oizinho. Não vai dar para dar oi para todo mundo. Só você que vê, Monique. Não dá pra ver. Vocês não veem. Não, a gente vê quem tá entrando, mas a gente não consegue dar o tchauzinho. Legal, legal. Já aprendemos alguma coisa. Então é isso, mulheres. Sejam bem-vindas a essa live. Essa é a live 31 de uma série de 51 lives no Instagram. Aqui no meu perfil tem live toda... Olha os cachorrinhos participando. Aqui no perfil temos live toda segunda-feira às 8 horas, mas essa semana nós mudamos a live para quarta-feira, às 7 da noite, para receber essas 3 mulheres, porque 1 é pouco, 2 é pouco e 4 é maravilhosa. E nós vamos fazer aqui uma troca de experiência. Então façam um favor, vocês que já estão aqui. Oi, Geraldina. Oi, Geralda. Fabiola. Façam um favor, vão mandando aí no aviãozinho, vocês que são a nossa audiência, vão mandando para pessoas, chame mais pessoas para essas lives, porque a cura é para todas. Todas. Então eu vou fazer algumas perguntas e todas nós vamos compartilhar a nossa história de vida. Como nos tornamos terapeuta? Como chegamos aqui? Como
nos conhecemos? Temos algo em comum? Algo nos trouxe uma à outra? Eu moro nos Estados Unidos há 7 anos. A Tânia mora no Rio de Janeiro. A Nathalie lá do Ceará. E a Josi lá de Minas. Como? Como as nossas vidas se cruzaram? Então hoje, nessa live, você vai descobrir onde nós nos encontramos. E que bom que nós nos encontramos. Nós encontramos a cura e nós nos encontramos. E nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês a nossa história e te inspirar a procurar a cura também. Vamos começar? Então, eu tenho uma pergunta aqui para a Tânia. Vou começar pela Tânia que está aqui em cima. Seja bem-vinda, Tânia. Se apresente para a nossa audiência. Hoje nós temos 4 audiências aqui nessa live. Se apresente quem você é, quais são as suas formações, de que cidade do Brasil você fala? Boa noite a todos. Eu chamo Tânia, sou psicóloga. A minha primeira formação foi psicologia. Depois eu fui caminhando, fui trabalhando. E aí os outros cursos, a gente foram sendo agregados, eles vieram por conta do meu trabalho, né? Então, como eu trabalhei com recrutamento e seleção, aí eu fui fazer pós-graduação em psicologia do trabalho. Porque na faculdade a gente sai com uma carga muito pesada da área clínica e pouca coisa da área do trabalho, né? Então, eu fui buscar essa formação. Depois, com o tempo, trabalhando com grupos, com terceira idade, aí eu iniciei o mestrado em gerontologia, porque eu quis entender como as pessoas envelhecem, esse processo, né? Que é assim, algo assim, surpreendente quando a gente começa a estudar fundo isso. E o tempo de formação não é que a faculdade ela fica obsoleta, mas assim, a gente percebe que algumas coisas estão entrando no mercado e você precisa continuar a sua jornada de conhecimento, né? Aí eu fui fazer constelação familiar, aí foi onde a gente se conheceu, né? Ou seja, a gente se conheceu nesse ambiente do conhecimento. E aí na escola de constelação familiar que a gente foi se conhecendo. E aí depois eu fui buscar também o curso de coaching, porque hoje nós temos assim, uma certa urgência em resolver alguns processos. As pessoas elas buscam essa resposta rápida, não não invalidando a terapia, a psicologia, mas às vezes você precisa de algumas ferramentas, como a constelação familiar, como a PNL, como a hipnoterapia, para trazer para o consultório, para trabalhar e aquele paciente conseguir ter respostas melhores, entendeu? Então, todos os cursos que eu fui buscando depois, ou seja, gerou uma necessidade, porque a gente que está atuando, a gente tem que ter essa formação contínua. Não tem como você ficar parado só com a sua formação da faculdade. Aí, outros cursos assim, rápidos que eu fui fazendo, orientação vocacional, eu fui, de acordo com a necessidade, eu ia fazendo. Então, essa coisa de estudar é uma coisa que eu gosto, né? E eu sempre busquei. E foi nesse ambiente que a gente acabou se encontrando e hoje nós estamos aqui para poder compartilhar. Que legal, muito bom. E você é do Rio de Janeiro, né? Que parte do Rio de Janeiro, Tânia? Sim, eu sou de Niterói. Nunca me lembro. Niterói. E aí a gente... Porque Rio de Janeiro tem vários municípios, então o município é de Niterói. Legal. Porque aí temos pessoas aqui, talvez, do Rio de Janeiro, que também são da sua área. E você já me falou várias vezes, eu até esqueci de mencionar, a Tânia já esteve aqui em 2 lives, acho que 2 lives, né, Tânia? Nós já fizemos juntas. E então, algumas dos meus seguidores já estão acostumados a ver a Tânia aqui. Eu sei que Tânia é do Rio, mas eu nunca me lembro, como eu nunca estive no Rio, eu não memorizo igual Minas. Eu conheço muitos mineiros aqui nos Estados Unidos e eu nunca vou saber, vocês são de Belo Horizonte, muitos são de Belo Horizonte, mas outros são de outros lugares. E aí a Josi também já falou, e eu já não vou lembrar, então vou marcar. E agora eu vou perguntar para a Nathalie. Seja bem-vinda, Nathalie, a nossa primeira live juntas. A gente se conheceu através da Tânia, através dessa formação também de constelação familiar. E eu quero que você se apresente aqui para as nossas audiências. De que lugar do Brasil você é e quais são as suas formações, os seus títulos? Boa noite, Monique. Boa noite, meninas. Boa noite para a audiência, que eu já estou vendo aqui um monte de cliente. Que coisa linda! Bom, eu sou cearense, né? Mas no momento eu me encontro em Bitiara, na Bahia. Como meu esposo trabalha viajando, eu acompanho, né? E tem, graças a Deus,
essa facilidade hoje do online e eu atendo online somente, né, por enquanto. E eu estou cursando a formação em sexologia, mas eu sou psicanalista. Estou também agora na especialização de transtornos, né, que engloba transtorno de personalidade, como todos os transtornos, né, mentais. Também eu tenho inacabadamente, né, o curso de constelação, que eu dei uma parada por conta dele ser vitalício, mas já deu ali uma boa base, né? Foi lá que nós nos encontramos, conheci a Tânia. Tânia foi presente de Deus pra gente, né, Monique? Foi assim, enviadinha de Deus diretamente para nos abençoar. Tânia é um amor de pessoa. Quero já dar honra a quem tem honra. Graças a Tânia, que talvez eu e Monique estamos aqui nessa live, porque ela que foi lá, deu a sacudida e disse que a gente era capaz, e vamos que vamos, né? E nós estamos aqui. E eu agradeço, assim, a Deus essa ligação, que nem a gente aprendeu, e é a nossa energia que acaba nos atraindo, né? Acaba nos direcionando e fazendo essa ligação maravilhosa. E é isso. A Tânia é parceira. A Tânia está sempre nos nossos projetos, ela está sempre ali comentando os nossos posts, os nossos stories. Ela é muito parceira, então uma ótima pessoa para ter por perto, Tânia. Gratidão. E agora eu vou perguntar para a Josi. Josi, seja bem-vinda. A Josi também é a primeira vez que está aqui no meu Instagram. Nós também nos conhecemos aí através da constelação, dessa formação de constelação familiar, que ali a gente tem troca, né, entre outros terapeutas, e a gente é muito difícil gerar afinidades. Então, são muitas pessoas lá, mas essas aqui a gente conseguiu estreitar os laços e vale a pena trazer. E aí eu convidei então a Josi para fazer parte hoje. Josi, diga de onde você é do Brasil, de que estado você é e quais são as suas formações. Então, boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas. Estou vendo aqui a Andresa, que é uma querida lá, nutricionista do meu Instagram, minha amiga. Seja bem-vinda, Andresa. Bem-vinda a todos que estão aqui. Gratidão, né, pela presença de cada um de vocês. Então, eu sou a Josi, né? Meu nome é Josiane Garcia. A minha formação, eu sou enfermeira. Sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia desde há quase 20 anos. E sou natural de Teófilo Otoni, mas atualmente eu moro em Minas Gerais, em Uberaba. Acredito que a Monique deva conhecer muita gente aí nos Estados Unidos que seja de Governador Valadares, Teófilo Otoni, tem muita gente que vai, né, para os Estados Unidos. E as minhas formações depois, né, posteriores, eu tenho um mestrado aqui pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. E tenho algumas formações na área de psicoterapia, de constelação familiar, de hipnose, programação neurolinguística, neurociência. Então, hoje também eu estou fazendo, né, cursando uma pós-graduação em terapias integrativas. Uau, que legal. Essa diversidade, né? Então, eu trouxe essas pessoas aqui para destacar essa diversidade. Quem assistiu a minha live lá quase um ano atrás, foi em agosto que eu fiz com a Tânia, eu tenho formação de contabilidade no Brasil. Eu trabalhei 13 anos com contabilidade. Eu gosto, eu amo e eu era muito competente na minha área de formação. Mas o que me levou com as minhas formações? Contabilidade. Mas em algum momento da minha vida eu percebi que algo errado não estava certo. E aí eu fui buscar as respostas, porque eu sou a pessoa que eu busco as respostas. Eu não me conformo com a dor. Eu não me conformo. Eu acho, em primeiro lugar, que ninguém merece sofrer. E em segundo lugar, de que existe uma resposta. Alguém tem essa resposta. Então, nessa minha busca pelo autoconhecimento, eu acabei me formando em consteladora familiar, hipnoterapeuta, coach. E que mais, gente? Tem mais um. E PNL Practitioner. PNL. E PNL. A Josi não falou. A Josi é também hipnoterapeuta. Não sei se você falou. Falou, né? Falei. A Josi também tem a formação em hipnoterapia. A Nathalie é uma outra área, psicanalista. Então, sinceramente, gente, para ser honesta, e eu sou essa que falo mesmo, jamais imaginei que eu seria amiga. Comece por aí.
Jamais imaginei que eu seria amiga de uma psicóloga. Tânia, você não imagina, Tânia, como esse mundo deu voltas. Então, essa é a minha apresentação e eu sou de São Paulo, mas eu fui para o Paraná com 15 anos, então eu digo que Maringá, no Paraná, é a minha cidade do coração, porque foi lá onde onde eu fiquei mais tempo, onde eu consolidei mais amizades e eu me identifico paranaense, eu tenho um R puxado também do Paraná. E nos últimos anos, então, a minha busca é pelo autoconhecimento, pela cura, de fato, ajudar outras pessoas também a encontrar as respostas que eu encontrei. E aí eu queria saber da Tânia, então, Tânia, como que foi, né? O motivo, qual foi o motivo para você buscar o autoconhecimento na sua vida? Porque você escolheu a psicologia ou a psicologia te escolheu? A psicologia me escolheu. Esses dias eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a gente estava combinando o negócio da live, porque eu queria fazer medicina quando eu era mais nova. E eu acho que assim, todo jovem ele é muito confuso, ele nunca sabe o que ele realmente quer, né? Ele fica passeando por diversas profissões, mas eu tinha essa consciência que eu queria fazer medicina ou veterinária. Não sei se o ambiente, assim, de cuidar da minha avó. Eu gostava também de ser médica de hospital, né? Cuidava dos meus irmãos, então não sei se isso me influenciou. Mas, quando eu terminei o ensino médio, estava assim para terminar, eles aplicaram um teste lá no colégio. Mas esse teste assim, não tem muito. É um inventário de interesse. Inventário de interesse, ele é altamente manipulável. Porque como as minhas notas eram boas em biologia, na área de saúde, né, então eu respondia no inventário coisas que tinham a ver com o meu gosto. Né? Eu não ia responder coisas de matemática, coisas que eu não gostava muito. Então, aquele inventário sozinho, que é um caderno, né, que a gente recebe no colégio, e eles perguntam o que você gosta, então dá a sua área de interesse. E hoje, trabalhando com análise de perfil comportamental, eu sei que a coisa é muito mais profunda e eu trabalho com isso, então tem como você realmente ver no comportamento da pessoa aquilo que ela vai se direcionar. Mas tudo bem, então eu achei que minha área era a área de saúde, e aí eu fiquei nessa de, bom, eu vou tentar medicina, só que você morando assim, numa família com 4 filhos, não tinha condições de pagar, se eu não passasse na federal, não teria condições de pagar, e nesse meio tempo, eu passei no concurso público. Não era, assim, o meu projeto de vida, mas aconteceu a oportunidade, eu acho que, assim, Deus foi me direcionando, sabe, em todas as minhas coisas. E aí eu passei para a Marinha, já tinha uma estabilidade, e quando eu fui fazer o Sesgran Rio, fui fazer a inscrição lá, e eu vi que não dava para estudar medicina, porque era integral, 2 turnos. Como é que eu ia conciliar isso com a Marinha? E foi na hora que eu pensei na psicologia. Eu falei, então, eu acho que vou fazer psicologia, porque, mas sabe que assim, eu me encontrei demais. Se eu tivesse feito medicina, eu não ia querer nada de cirúrgico. Eu tinha feito curso nessa área de saúde, de enfermagem, e essa parte de incisão, de cortar a pessoa, eu não dou para isso, né? A minha área é mais mental. Eu teria feito neurologia como especialização, ou psiquiatria, mas eu não gosto muito da psiquiatria, acho muito pesado, então eu teria feito neurologia como especialidade. Então, assim, eu fiz essa formação porque dava para estudar à noite, que eu conciliava com o trabalho, mas no curso eu fui me encontrando. E depois eu fui vendo que o meu perfil comportamental e analítico, eu sempre fui uma pessoa de escutar, né? Eu gosto de escutar as pessoas, escutar suas histórias, eu tenho paciência para isso. E eu consigo ter uma empatia, perceber as emoções das pessoas com muita facilidade. Desde nova eu tinha isso. Eu consigo, assim, perceber a energia da pessoa, entendeu? O sentimento dela. Não sei explicar como é, mas quando eu era nova eu tinha essa percepção. Então, eu fui vendo que eu tinha muito a ver com essa formação, entendeu? Porque, às vezes, a gente está com uma motivação para fazer determinado curso que não é a motivação real. É uma influência da família, a gente tem uma influência, por exemplo, do próprio professor, né? Do ensino médio tem muito isso, a gente se identifica com alguns professores e acaba querendo fazer aquela formação ali. Então, acho que aquela minha motivação não era ideal.
Porque se eu tivesse feito a medicina, como eu falei, eu não teria feito a área cirúrgica, teria feito especialização na neuro. E se eu tivesse feito veterinária, eu seria ativista, porque eu não gosto de ver bicho nenhum sendo maltratado. Então, eu ia estar brigando por causas de animais, entendeu? Eu gosto muito de animais, então eu acho que a profissão, ela tem que ter um equilíbrio, tem que trazer esse equilíbrio para você, porque você tem que ser uma pessoa que consiga lidar com as situações sem desequilibrar. E eu encontrei isso na psicologia. Vai pegar uma água. Esse é o momento de pegar uma água. Josi, se você não tiver água aí, dá tempo de você pegar. É sempre Não, a importante. minha tá aqui, ó. Tá aqui, sempre importante ter água. Então, não acho que assim, fico a sem. profissão, ela tem muito a ver com a sua história de infância, entendeu? E só que, assim, de acordo com a família, às vezes as famílias não estimulam essa descoberta dos jovens. Depois eu fui trabalhar com orientação vocacional. Trabalhei mais de 15 anos com processo seletivo na Marinha, selecionando pessoas na carreira, pessoas que entravam. Aí eu fui descobrindo que realmente eu tinha sido conduzida para a área certa, entendeu? Foi através da orientação vocacional. Você foi se encontrando. E a Nathalie? A Nathalie, antes de ser terapeuta, a Tânia já começou lá desde acabou o segundo grau, já botou o pé na psicologia. A diferença é que, como ela é muito comprometida, né, em dar o melhor, ela percebeu a necessidade, deve haver algo mais para melhorar ou agilizar os processos, as respostas que as pessoas precisam. Então, ela se permite estar sempre se capacitando e procurando outras formações. E a Nathalie, antes de chegar na psicanálise, Nathalie, como era? Era o quê? Fazia o quê? O que fez você chegar ali na psicanálise? Eu era uma simples mãe e uma simples esposa, né? Que tinha uma crença limitante assim, não posso trabalhar, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos e meu esposo trabalha viajando e a gente não fica muito tempo na cidade. Então, estudar nem passava pela minha mente uma formação, porque para a gente graduar, que nem Tânia falou, é o dia inteiro, né? Tem umas que é todo dia, e minha filha pequena, e eu disse, não, eu não vou estudar, trabalhar para pagar uma pessoa, para botar a vida dos meus filhos na mão de uma pessoa como não está hoje, né? Então, eu mesmo coloquei essa crença limitante. Mas no ano de 2020, né? Eu fui acometida ali por um início de depressão, perdi o meu melhor amigo por Covid, e ele estava hospedado lá na minha casa e fez aquela viagem, demos ali o tchau, e ele foi e não voltou mais, né? Então me deu aquela confusão mental, me deu aquela guerra de identidade, aí comecei aquela opressão de que eu iria morrer, e teve todo aquele luto vivido, né? Que hoje eu entendo que o cérebro, ele entende realmente que eu estava passando pelo perigo, estava dando descargas ali de hormônios, e eu estava em crise de ansiedade constante, estava com um choro involuntário, ele vinha, as lágrimas caíam já, né? E depois passou esse luto para os meus filhos, eu achava que eles iam morrer, e eu ficava com esses pensamentos obsessivos, e logo após eu pensei que era meu esposo, e quando chegou assim no meu esposo, eu vi, eu vou enlouquecer, e os médicos tudo em lockdown, né? Aquela coisa, não existia esse atendimento online na época, assim, nessa facilidade. E eu disse ao meu esposo, eu disse assim, eu tô precisando de ajuda. Ele disse, realmente você tá precisando de uma ajuda. Porque ele viu, ele não sabia nem de um terço do que eu tava passando, porque eu omitia tudo, com medo de me chamarem já de louca. E eu pensava logo, se eu enlouquecer, eu perco o direito de cuidar dos meus filhos. Então, eu preciso engolir essa loucura, eu preciso me restabelecer aqui e ficar bem, né? E quando chegou um dia, e eu, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, eu vou enlouquecer, e eu fiz uma oração.
E graças a Deus, certo dia eu vi a doutora Ângela Cirino, que ela é psicanalista, fazendo uma live sobre criança interior. Super me identifiquei, amei, fiquei fã de carteirinha das lives. E ela abriu uma seleção para psicanálise, né? Então, ali no primeiro lote, eu já me inscrevi, eu disse, é isso que eu quero me conhecer, eu quero ajudar pessoas, mas primeiramente eu queria melhorar tudo aquilo que eu estava sentindo, né? E só nas lives ali, de ela fazendo a terapia online com a gente ali, involuntariamente, discretamente, ela usando ali as ferramentas, e eu já fui ali sendo trabalhada. Eu já fui ali recebendo a minha cura. Quando eu fui iniciar o curso de psicanálise, eu já estava, acho que uns 50% a 70% já restaurado, né? Meu autoconhecimento. Né? Então, eu fui cada vez mais no curso, através das aulas, eu própria fui me tratando, né? Com as aulas, com os manejos terapêuticos. E é aquela coisa, né, Monique? A gente nunca acha que tá bom o bastante. Vem aquela síndrome da A gente impostora. quem? A gente quem? Não, A gente, ó, tem alguém aí, eu que não me identifico. será? A gente quem? Fala os nomes aí, porque a mulher. Será que uma pessoa acolá não vivia comprando curso para se validar? Né, Tânia? Isso é nas antigas, né, Nathalie? Isso é A nas, gente, É, nas, nas épocas. quem? Eu entendo o seu discurso, mas eu me excluo dele. no começo, eu acho que todo mundo, eu acho que assim, 1% só não se sente já capaz. Todo mundo acha que nunca tá bom bastante e quer mais, quer aprender mais. Né? Aí, então eu fui lá, comprei aquele cursinho de PNL, depois fui na mentoria de leitura corporal, que eu me apaixonei pelos traços de caráter, por ver as expressões da pessoa. Eu queria saber quando a pessoa estava sendo sincera. Eu queria saber, né? E dar esse olhar clínico na gente ajuda muita gente, né? Aí depois depois dos traços de caráter, aí entrei de sexologia. Eu disse, não, eu tenho que ser sexólogo porque o meu projeto é trabalhar com casais. E eu pretendo muito, porque o casamento, ele é a base da família. Se eu quero ajudar pessoas, eu preciso ir lá na base, na raiz, dar ali estrutura psicológica para os filhos crescer saudável. Então, eu tenho que começar lá daquela base. Então, eu fui ali fazer a especialização. Aí, depois eu digo, não, mas eu estou recebendo muitos clientes com depressão, com ansiedade, outros borderline. Então, eu preciso me capacitar nessa área. Aí, vamos entrar na especialização de transtorno, né? E também sou muito fã da hipnose de ensaios mentais de criança interior, inclusive Monique meu carro-chefe assim, para me ajudar nessas horas. E as minhas palestras eu sempre faço ali o ensaio mental no final. E é isso aí, né? Estamos aqui para aprender, para unir conhecimento, para ajudar vidas. E todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz. Eu, uma simples dona de casa, e graças a Deus estou aqui hoje ajudando vidas, né? Levando a cura. Agora eu concordo com você. Aí você identifica a necessidade, que é o mesmo que a Tânia falou no começo. Você identifica, aí estão começando a vir com borderline, depressão. Então, eu preciso de mais bagagem para lidar com essas pessoas. Mas não da gente comprar e comprar cursos e nunca achar que é suficiente. Identificar, isso é proatividade. Identificar a necessidade das pessoas e tentar ajudá-las da melhor maneira possível. Aí, legal. Mas a gente sabe que existe uma certa de uma síndrome aí de que nunca tá bom o suficiente. Aí essa aí eu já não concordo. Assim, não aconselho para ninguém. E a Josi? Josi, conta para nós qual foi o motivo. Você, enfermeira. Olha aí a Josi. Corajosa, hein, gente? Corajosa. Enfermeira. Ali, Enfermeira, né? Não ali para deixa lidar com tudo e com a dor física das com a pessoas. dor Em física, que né? momento você começou a procurar o autoconhecimento para sua vida? Em que momento isso aconteceu? Só dar boas-vindas aqui para minha chefe que entrou, a Raquel, seja bem-vinda. Então, o meu processo, ele começou em 2018. Eu fui fazer um mestrado, sempre gostei muito de estudar, sempre muito estudiosa, e eu tinha vontade de fazer o mestrado.
Então eu fui, né, fui aprovada aqui na Universidade de Uberaba, né, e comecei a fazer esse mestrado. E nesse mesmo período eu tive alterações também na minha rotina de trabalho. Então eu comecei a ficar ali naquele período muito sobrecarregada, extremamente sobrecarregada. E eu estava naquela fase assim de aprendizado, né, de toda a rotina nova, e eu não me permitia passar por esse processo de aprendizado. Então eu achava que eu tinha que ser perfeita, eu achava que eu não poderia falar que não estava dando conta, eu achava que eu não poderia, né, dizer que estava demais para mim. Então, nesse momento, eu comecei aí a descuidar da minha saúde. Então, eu já não tinha mais feriado, eu não tinha mais final de semana, eu não tinha férias, eu levava serviço para casa. E isso tudo, né, ao longo do tempo, me levou a um esgotamento, né? Eu passei a desenvolver burnout, ansiedade, depressão. E eu já estava também com insônia, né? Já não dormia. Eu passei a não conseguir mais nem me concentrar numa reunião de trabalho. A minha memória ficou muito prejudicada. Os pensamentos, né, muito caóticos, como a Nathalie falou, eu tive pensamentos caóticos relacionados a eu não dar conta, a síndrome da impostora, me identifico aí também com a Nathalie. Acredito que, Monique, para você não faz parte, mas eu acredito que para uma grande parcela, né, da população isso se faz presente, que a gente percebe até nos cursos que a gente faz, quantas pessoas ali se sentem, né, e vão sendo trabalhadas ao longo do processo, né, ao longo dos cursos elas vão sendo trabalhadas e vão se desbloqueando e se destravando para isso. Mas então nesse momento eu estava ali muito com pensamentos totalmente caóticos, e aí como eu não dormia, né, aí a memória também não melhorava, a concentração não melhorava, a insônia não melhorava, eu tinha dores de cabeça, enxaqueca, dia sim, dia não. E aí eu precisei começar a tomar um remédio, né, para eu poder dormir, porque eu não estava conseguindo mais fazer nada, eu precisava dormir. Eu precisava simplesmente dormir. Desligar. E eu tomei. Simplesmente desligar, né? Oi? Desligar. Sim. Tive síndrome do pensamento acelerado, né? Eu não parava, era um turbilhão de pensamentos. E isso me levava a ter falta de foco e falta de concentração. E aí eu comecei a tomar esse medicamento, que era um dos medicamentos mais simples que tinha, era controlado, mas era dos mais simples. E aí, um determinado dia, eu estava na casa de um anestesista, que era amigo meu, e eu falei para ele, fulano, você pode me passar a receita de tal medicamento? E aí ele falou para mim assim, para que você está tomando esse medicamento? Aí eu falei, porque eu não estou dormindo, eu não consigo dormir. E ele falou para mim assim, vai trabalhar sua mente. Trabalhe sua mente, esgota seu corpo, esgota sua mente. Eu falei para ele, mas eu não consigo. Eu faço atividade física, né? Eu faço muita coisa, mas eu não consigo. E aí eu fui embora e essa mensagem dele, essas palavras, deu um start para mim. Eu falei, faz muito sentido o que ele falou. Eu não quero ficar dependente de medicamentos. Eu não quero viver nessa dependência. Eu preciso buscar alguma coisa. E aí foi quando eu comecei as minhas buscas pelas terapias alternativas, né, que foi realmente o que trouxe a mudança e a transformação na minha vida. Eu comecei ali buscando meditações. Eu sempre falava, a meditação não é para mim, eu não dou conta de fazer meditação. Até que eu realmente achei, me encontrei, e a meditação foi a primeira coisa que me tirou ali do fundo do poço. Por isso que eu, assim, eu divulgo, eu dissemino a meditação para todo mundo, eu o tempo inteiro estou falando. E aí depois, né, aí com a meditação eu já comecei a voltar o meu foco, a minha concentração, eu comecei a dormir melhor. E eu fui buscando várias terapias e várias ferramentas foram se agregando aí ao longo da jornada, né, e foi me despertando para esse autoconhecimento. Eu comecei a aprofundar, né, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Eu não ficava só nas terapias que eu recebia, né, eu busquei estudar, eu busquei aprofundar, entender, ir além. Sempre gostando muito de estudar, né? Então, foi aí que eu me encontrei, né? Nesse caminho do autoconhecimento, que para mim, assim, foi libertador, realmente é transformador. A gente muda muito a nossa visão, nosso olhar para as coisas, né? O nosso olhar para as pessoas, para as situações. A gente começa a ter é como se a gente colocasse outros óculos.
E na saúde, né, a gente é muito cético. Então, no início, eu era um pouco cética também, eu duvidava. Mas eu percebi que eu precisava me abrir. Eu entendi que eu precisava esvaziar o meu copo, né? Que estava muito cheio ali de conhecimentos. Eu precisava esvaziar para que eu pudesse me abrir para esse novo conhecimento que estava aí ao meu redor. E assim eu consegui, eu me permiti, né, entrar nesse novo mundo. E aí eu falo que hoje eu olho o mundo de outra forma, né? Passei por esse momento aí onde eu estava vendo tudo na cor cinza, né? O momento da depressão. E hoje o meu mundo tem cor, tem brilho, né? E é fantástico. Diria que tem uma Só cor gratidão. vermelha, uma cor vibrante. É contagiante. E aí isso vai nos levar para a nossa próxima pergunta, né? Que é tão contagiante que nos impulsiona a levar adiante. E a maioria dos terapeutas, as pessoas não falam assim, tô meio sem nada para fazer, vou ali fazer um curso para ser terapeuta. A maioria dos terapeutas buscam cura para si próprios. A gente percebe isso conhecendo a história de cada uma. Busca para si próprio. E é tão intenso, e tão real, e tão benéfico que a gente se sente. Eu acho que a gente se sentiria culpada se a gente não passasse isso adiante. Eu fiz algumas anotações aqui. A Josi comentou sobre talvez eu não me encaixe. É por causa da minha história de vida também, né? Tem a ver com a minha história de vida, porque eu fui treinada desde o ventre da minha mãe. Tiro, guerra, tiro, como falar aquele tiro, porrada e bomba? Eu esqueci esse jargão que fala no Brasil, mas é assim, mulher. Desde o ventre da minha mãe, eu fui treinada para me defender na vida. Então, eu me tornei assim através da constelação. A gente aprende que o bem ou o mal que nos fizeram, está feito e nos tornaram quem nós somos. Então, eu sou feliz por quem eu sou, embora tenha deixado algumas marcas do meu passado. E aí, por isso que Gente, eu sempre faço. Vou deixar uma dica para vocês e qualquer terapeuta que esteja assistindo a gente aqui e que venha assistir depois. Eu sempre faço o perfil comportamental com uma cliente. Eu faço de graça. Ela vem fazer 3, 4 sessões, não importa a quantidade de sessões que ela fizer comigo, mas na primeira, eu sempre falo assim, vou te dar uma sessão extra, porque é essencial. Primeiro, para ela se conhecer, é tão simples, mas é tão mágico. E em segundo lugar, para eu entender como ela funciona. E aí eu descobri, Josi, que realmente, como eu sou tubarão e eu sou golfinho, eu sou uma pessoa de muita iniciativa, eu percebi que a maioria das pessoas que vêm até mim são as pessoas que não têm isso que eu tenho. Então, elas buscam essa referência em mim. É um padrão. É um padrão. Eu já atendi pessoas também de perfil como o meu, mas a maioria não é. E eu anotei aqui que nós temos uma semelhança, duas. Posso anotar mais até o final. Gostar de estudar. Eu ouvi alguém falar, que eu não vou lembrar de qual das formações, que para a gente ser terapeuta, a gente precisa primeiro se importar com o próximo. Coloquei aqui, se importar com o próximo. A Tânia percebeu que ser psicóloga depois que você nos diz 40 anos, talvez 40 anos você tem de graduada, aquele conhecimento de 40 anos não se aplica hoje mais. Então ela se importa com o próximo, ela quer dar o melhor e ela quer dar a solução. A Nathalie, ela passou pelo processo, algumas pessoas vêm para o autoconhecimento, vai descobrir a cura para ela e para ali. Eu, no começo, foi assim. A minha primeira formação em PNL foi para mim. Foi para minha autoaplicação. E eu falei assim, não tenho interesse nenhum. Tenho interesse nenhum em ser terapeuta, jamais. Eu sou da finanças, eu sou a pessoa do business, eu sou a pessoa que fala. É difícil para mim ser terapeuta falante, viu, gente? Eu tenho que me segurar, senão eu falo mais que o cliente. É difícil, vocês não imaginam o desafio que é. Mas, então, a minha primeira formação, eu não me via terapeuta. Eu não me vi, em algum momento a chave virou. Mas eu entendo que 2 pilares nós já falamos aqui. Um é se importar com o próximo. Esse é um pilar muito forte, então, que nos mostra o porquê nós passarmos isso adiante. A gente tem essa necessidade, é um valor para nós, para mim é um valor. É como eu sempre cito para as minhas clientes a parábola do bom
samaritano. Eu jamais seria aquela que passa do lado. Jamais. Eu não consigo ouvir a dor do outro e não fazer nada. Então, esse desejo de se importar com o próximo é um pilar muito importante, que nos fez ter essa decisão de nos tornar terapeuta. E o outro é gostar de estudar, independente das nossas, olha só, da nossa personalidade, cada uma numa idade diferente, numa história de vida diferente, situação familiar diferente, casada. Eu sou a única rebelda. Sou a única 6 anos single e ainda eu tenho pride, eu orgulho de falar. Tô feliz, porque realmente os meus relacionamentos não foram bons. Então eu estou bem feliz em estar só nesse momento. Mas olha, nós temos histórias diferentes, cada uma num momento da vida diferente, ambientes diferentes, lugares do Brasil diferentes, mas nós temos esse em comum, que é gostar de estudar. Então a gente gosta de ir a fundo, a gente gosta de saber mais, e a gente sabe que tem mais. E a gente sabe que tudo muda. As pessoas mudam, a cultura muda, e amanhã vão criar outra coisa que a gente vai querer saber mais. E que bom, né? E que bom. Porque aí, voltando ao tema da live, a cura é para todos. É para todos. Então, se a gente não evoluir, se os estudos não evoluírem, a gente estaria presa à dor e o sofrimento dos nossos avós, dos nossos antepassados. A gente não pararia, né, o padrão, a gente não romperia o padrão. E aí, eu quero fazer mais uma pergunta, então, em que momento cada uma de nós se encontrou terapeuta? Então, agora, fazendo ao contrário, eu vou começar, já que eu estou nessa falação, eu já vou explicar, então. Eu fui buscar PNL, alguém me falou, tem um eco aí, a Cris Labre, eu conheci ela através de grupo de WhatsApp, e ela começou a falar da mente subconsciente. Aí eu fui ouvir o audiobook O Poder da Mente Subconsciente. O Poder do Subconsciente. E aí aquilo foi abrindo a minha mente. Eu falei assim, cara, aquele livro maravilhoso, eu quero saber mais. Aí eu fui fazer minha formação de PNL, mas para mim, para me curar. Por quê? Porque todo mês eu tinha um momento de baixa emocional. Em algum momento do mês, aquele momento que toda mulher tem do ciclo, era onde eu começava a chorar, pensando que se eu tivesse um outro pai, uma outra mãe, eu teria uma vida mais feliz, porque eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa, eu gosto de ajudar o próximo, porque eu tive uma vida tão infeliz. Então, e eu tinha 40 anos. E eu falei, gente, eu não achava normal, eu não me conformava. Aos 40 anos, tá chorando pela vida. Então, quando eu ouvi da Cris, do Poder do Subconsciente, e eu ouvi o audiobook, eu falei, quero aprender mais. E aí a PNL foi a primeira formação, mas foi para mim. Aí, quando eu fui fazer a constelação familiar, aí foi aonde virou. E antes da constelação, eu tive uma outra formação sobre propósito, né, do Aldo Calisco, que eu sou apaixonada nele. E aí foi aonde eu tive um clique que ele fala muito sobre o seu propósito. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Deve haver um motivo bom por tudo aquilo que eu passei. Os 40 anos da minha vida. Então, essa resposta que veio para mim, inclusive veio quando eu estava dormindo, eu falei, eu sei qual a sua maior superação? A minha maior superação é emocional, porque eu sobrevivi, porque eu não tive depressão. Eu tive alguns episódios de ansiedade, mas isso não ficou na minha vida. Isso não me paralisou. Eu não tenho complexo de superioridade. Eu não tenho síndrome de impostora. E aí eu fui percebendo que eu sou vitoriosa nas minhas dores. E aí foi onde eu me descobri, onde eu me encontrei terapeuta. Porque quando você vem para o autoconhecimento, você vai fazer essas formações, você vai fazer sessões de terapia, você encontra as respostas da sua vida. Você começa a conectar a história da sua vida e começa a fazer sentido. Então, assim foi para mim. Essa é a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Em que momento você se encontrou terapeuta na vida? Em que momento deu esse clique e falou assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas a chegar nesse momento. Conta para nós, Tânia. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, que eu acho que é importante, que a gente está falando aí,
para que as pessoas que estão assistindo depois não pensarem assim, então para eu ter um autoconhecimento eu tenho que ser terapeuta, eu tenho que fazer psicanálise, fazer a psicologia por 5 anos, não. Porque, aí eu coloco a seguinte pergunta, tá? Por que as pessoas precisam fazer uma formação para se curar? Ok? Cadê os profissionais? Tá? Porque o que eu vejo assim, eu funcionava como terapeuta desde nova, mas eu não percebia isso. Tá entrando uma chamada aqui, peraí. Eu não percebia isso, porque eu não tinha assim. Não sabia o que estava acontecendo, mas eu sempre fui assim. Por mais que eu quisesse sair da psicologia e fazer até uma outra área, porque eu já pensei em fazer outra formação, eu gosto muito de nutrição, né? Então eu pensei em fazer uma outra faculdade. Eu sempre encontrava pessoas dispostas a falarem das suas coisas tão pessoais, assim, sentiam confiança em mim de falar. Então sempre foi assim, eu sempre funcionei dessa forma. Pessoas me buscavam para falar de coisas pessoais e eu conseguia entender o que elas estavam falando e às vezes elas nem falavam nada. Mas como eu fiz terapia por 3 anos, trabalhei com essa parte da bioenergética na terapia, só pelo corpo dela, pela energia dela, eu conseguia perceber a emoção dela. Então, quando eu falava, eu tinha umas experiências assim, eu tive uma experiência muito estranha. Eu estava falando com a pessoa assim profundo, ela falou assim: como é que você sabe disso? Entendeu? Então, eu consigo perceber isso, tá? Então, nesses momentos que eu tive essas experiências, eu me percebi como terapeuta. E o que eu quero deixar aqui nesse alerta, que a gente falou várias coisas aqui, o pessoal não achar, porque eu tenho visto esse movimento. Todo mundo agora quer buscar autoconhecimento numa formação para se trabalhar, mas às vezes você não precisa isso, é só você encontrar um bom terapeuta que esteja disposto a te ouvir, né? Não falar em qualquer ambiente, mas falar no ambiente terapêutico. E você pode seguir a sua profissão, porque cada profissão, como eu trabalhei com isso é uma coisa muito séria, cada profissão tem um perfil. E aquele perfil, quando a gente fazia a seleção, a gente já tinha lá na nossa pasta o perfil para ser esse profissional aqui, é isso, isso e isso, que são levantamentos que a gente faz, entrevistas que a gente faz com profissionais que estão na área, trabalhando já depois de anos. Então a gente faz um levantamento, uma pesquisa, a gente faz dados estatísticos, né? A gente trabalha com estatística também. E se quando a pessoa que buscava aquela profissão, ela não se enquadrava naquele perfil ali, não que ela fosse desaprovada, mas ela não ia ter sucesso. Ela ia ter um burnout, ela ia ter uma doença do trabalho, ela ia ter outras complicações, porque o corpo fala. Quando você não está alinhada, você busca uma profissão, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui dá muito dinheiro. Aí chega lá na frente, você tem uma dissonância cognitiva e você vê que você não quer mais aquilo, entendeu? Então, não busque numa profissão a solução para o seu problema que você está enfrentando. Primeiro busque o profissional, é igual querer construir uma casa. Eu quero construir uma casa, comprei um terreno, então eu vou fazer engenharia? Não precisa, entendeu? Você busca um profissional que possa fazer aquilo ali para você. Então, é mais ou menos dessa forma. Eu me vi terapeuta nos momentos em que as pessoas me buscavam, tá? Porque eu tenho essa facilidade. Onde eu chego, o pessoal aqui em casa até brinca, né? Fala assim, mas você gosta de ter muita paciência para ouvir. Mas isso faz parte do perfil. Eu não sou uma pessoa de falar muito, eu sou uma pessoa mais de ouvir, mas sou muito observadora, né? E assim, a Monique falou, eu falo demais. Não, você se enquadra assim, talvez, é porque na psicologia tem várias linhas teóricas. Então tem, por exemplo, psicanálise. O psicanalista é mais quieto, não fala muito, né? O pessoal do Jung também, junguiano. Mas tem o pessoal que trabalha com bioenergética, com gestalt, entendeu? Que precisa falar, né? Existencialismo, você fala, o pessoal do coach também, você fala para quê? Para o outro perceber o que está acontecendo lá dentro e trazer as suas verdades, entendeu? Então, dependendo da abordagem que você trabalha, você precisa ter essa dinâmica. Então, assim, tá dentro do perfil, tá? Fala, só encontrar a abordagem certa para você trabalhar. Então, para mim foi isso.
Aproveitando só a minha fala aqui, eu anotei aqui só para poder pegar o meu tempo, né? Se eu tiver ultrapassado, você me fala. Mas é importante eu pontuar isso aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer essa profissão, e ela está fora do perfil. Mas eu quero ter o conhecimento. Olha, o conhecimento, se você não está vocacionado para aquilo, se não é o seu propósito, você vai se desestruturar. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu sentava lá na frente da sala, tinha um amigo que era nerd, a gente escrevia poesias, aquele pessoal que gosta de estudar, de ficar lendo e ficar fazendo poesia, aquela coisa toda. Aí passamos para a faculdade, para a mesma faculdade. Só que ele foi fazer uma outra área. E na biblioteca ele começou a pegar os livros de psicologia. Ele era filho único. Ele era criado com uma rigidez muito grande por essa mãe. A mãe era doente. E ele, Tânia, eu estou lendo lá os livros de Freud, não sei o que, da psicanálise. Olha, o menino surtou. Ele surtou. Entendeu? Ele deu uma virada. Ele era de uma religião, que não vem ao caso falar, ele era de uma religião muito oprimido. Ele deu uma virada assim, de 360 graus. Ele não conseguiu lidar. Quando ele começou a perceber o que a mãe fazia com ele, então o autoconhecimento, que se você não tiver um profissional te ajudando, é muito perigoso. Tá? Então, eu estou vendo uma galera aí, todo mundo fazendo psicanálise, todo mundo fazendo não sei o quê, tem que ter cuidado, gente. Faça uma terapia primeiro também. Se preocupe com uma pessoa que esteja caminhando com você junto. Porque quando a gente traz esse material, e a Nathalie pode falar melhor sobre essa questão, porque ela é psicanalista, quando a gente traz essas questões que estão recalcadas, que estão no nosso inconsciente, né, de uma forma muito abrupta, assim, a gente não consegue dar conta. É muito perigoso, tá? Então, fica essa dica aí, para a gente poder pontuar isso aqui nessa live, que eu acho que é importante. Bom? A Tânia sempre tá dando um eco aí, né? É no seu, né, Tânia? Não, acho que eu tô tirando o som aqui para poder não interferir, mas acho que não. Eu tô ouvindo. A Tânia é a fada sensata, né? Da live. Realmente, foi um ótimo comentário. Esse que você falou sobre se formar. Inclusive tem a ver com os perfis. Por isso que a pessoa, ela fala assim, eu vou comprar um curso para me auto-aplicar. Mas se ela não tiver se ela tiver um perfil de gato, por exemplo, ela não vai conseguir se auto-aplicar, porque ela depende de outra pessoa. Ela não tem aquela iniciativa, resolução de problemas não é um ponto forte dela. E eu tive um caso de uma pessoa que eu encontrei num grupo de hipnoterapia e ela comprou o curso para resolver questões dela, mas ela não estava conseguindo resolver. E ela estava pedindo ajuda no grupo, porque sozinha ela não conseguia. E eu deixei esse comentário lá, que realmente, devido aos perfis comportamentais, eu falei, provavelmente você é um gato e um perfil de gato, e por isso que você tem essa dificuldade. Então ela precisa de pessoas para aplicar nela. É diferente. É diferente. A Nathalie, então, conta para nós, Nathalie. Deixa eu só fazer um ponto aí. Para você ter ideia, quando eu me formei na faculdade, me formei em 93. Lá era assim, quem queria fazer psicologia clínica, era psicologia clínica e psicologia do trabalho. Quem fazia psicologia clínica era obrigado a fazer terapia. Porque o quinto ano é a formação de psicólogo. Então eu fiz bacharel, licenciatura, 4 anos. Depois eu queria fazer formação, podia ter terminado parado ali, mas eu queria fazer formação de psicólogo. Você era obrigado a fazer terapia. E a psicanálise também naquela época. O psicanalista ele tinha que ter 2 anos de curso e depois tinha que fazer todas as linhas teóricas, essencialismo, as coisas assim, a gente precisava fazer dentro da abordagem. Se você fosse trabalhar com essencialismo, você tinha que fazer, no caso de especialização, você tinha que fazer terapia com o pessoal dessa área. E eu fiz 3 anos de terapia. Por quê? Porque talvez você pergunte,
não sei se você vai perguntar, mas o profissional da área, dessa área, ele tem que ser assim, ó, uma folha em branco, para que o cliente traga suas questões e você reflita e faça a transferência para ele. Devolva. Agora, quando vem, bate e dói em você, aí você faz uma conta de transferência, aí fica muito feio. Você não consegue trabalhar aquele cliente. E eu já peguei uma pessoa conhecida que falou, Tânia, eu já rejeitei vários clientes, porque as pessoas chegam para mim com essa dor e eu não consigo lidar com essa dor. Que pode não ser a sua, mas pode ser a dor do seu sistema familiar, que a gente vê na constelação familiar, né? E aí você não consegue, porque você não trabalhou isso. Então, antes da gente querer ser, a gente também tem que passar pelo processo. Por isso que a cura é para todos, para todas, né? A pessoa está falando aqui com mulheres, mas também para homens também. Antes de você querer curar alguém, você tem que ser curado. Porque o terapeuta, ele nasce a partir desse contato que ele tem com o seu material recalcado e resolve essa dor interna. E agora ele vai ter empatia para poder ajudar outra pessoa. E ele vai buscar os cursos necessários, que são as ferramentas, para poder ajudar pessoas. Não que a gente tenha compulsão em estudar, em fazer curso, não. Porque cada cliente que você tem no consultório é um desafio e ele te faz buscar o conhecimento, porque você quer transformar aquela pessoa, você quer ajudar aquela pessoa. Então, por isso que a gente fica toda hora estudando, sempre buscando ferramentas novas. Obrigada. Eu entrei aqui no meio da fala da Nathalie. E a Nathalie, então, conta pra em que momento que você se encontrou, né? Então, você já contou aqui que você estava passando por um pânico, medo de morte, de perda muito grande, e que você percebeu que você estava perdendo a sua sanidade e você precisava de ajuda. E aí, em que momento você falou assim, não, agora eu vou me tornar uma psicanalista? Pronto. E quando eu estava aprendendo a respeito dos pensamentos, do poder do pensamento, né? E eu era um tipo de pessoa, eu era muito vitimista, e eu vim ver depois, é duro, né? A gente admitir isso na hora, mas depois a gente vem, depois que a gente está curado, sarada, a gente não tem problema em admitir, né? E eu era aquele tipo de pessoa que eu acordava e eu na cama ainda, eu não abria os olhos e dizia assim, Deus, obrigado por mais um dia. Eu lembrava de tudo de ruim que tinha me acontecido. E ali eu já não tinha força e nem energia para levantar da cama. E isso vivi isso por muitos anos, né? Por muitos anos mesmo. Até que quando eu fui ter esse autoconhecimento e eu fui ver o assassinato que eu estava fazendo com o meu corpo através, né, dos hormônios da ansiedade. E eu, gente, como assim quer dizer que eu penso, a minha mente, meu cérebro acredita que aquilo é real, aquele filme ele faz eu sentir hormônios de ansiedade, adrenalina e cortisol, que fazem o meu corpo sentir que eu sentia, a minha perna pulava, a minha barriga dava borboleta, e isso era cotidiano. Aí eu ficava com aquele pressentimento, algo ruim vai acontecer, algo ruim vai acontecer. Acabar não era nada de ruim que ia acontecer, era apenas o meu pensamento, que eu pensava, a ansiedade gerava, né, e me dava toda aquela emoção. E quando eu descobri isso, Monique, eu disse assim, meu Deus, eu preciso dizer isso para todo mundo. Pessoas precisam entender que é aqui que vai comandar toda a vida delas. Porque se você estiver passando pela pior luta, mas se você trabalhar aqui, se você fizer terapia, se você tiver fé, se você tiver esperança, se você nutrir bons pensamentos e quando vier os maus pensamentos, você trocá-los, não alimentar, porque os pensamentos, eles são intrusivos. Eles vão vir sem convite. Mas aí depende de mim, de você o quê? Alimentar, despachar para ele vir voltar, ou alimentar e ficar ali, né? Matando a nossa fé, nossa esperança, nossa saúde, que Tânia trabalhou a bioenergética, sabe o que é que a emoção faz ali, né? Quando paralisa, Tânia, no local, a gente fica ali com couraças, né? E fica com dores crônicas, com psicossomática. Gente, eu preciso. Quando eu descobri isso, eu disse assim, esse vai ser o meu ponto forte. Eu vou trabalhar a mentalidade das mulheres. Eu preciso trabalhar. E hoje já estou atendendo um homem, né? Inclusive hoje atendi um homem. E eu disse, gente, eu preciso ajudar essas pessoas a elas entenderem que a mente delas que estão levando elas para a depressão, que a mente que está levando para a ansiedade, que a mente delas, elas precisam ali
que tem até um versículo que diz, coloca o capacete da sabedoria. Então, as pessoas elas precisam colocar o capacete do conhecimento, da sabedoria, para elas não serem mais essa vítima, né? E ficarem nesse vitimismo. Porque a gente, com a mentalidade boa, Monique, né? Tudo muda na vida da gente. Tudo. Muda o casamento, muda o relacionamento com os filhos, muda a gente no trabalho, não atender as pessoas, a empatia de ver as pessoas. Eu disse, eu quero ser terapeuta. Eu quero ajudar essas pessoas. A gente fica até meio que querendo, no começo, salvar o mundo, se frustra ali. No começo, a gente quer se capacitar porque quer resolver logo. Eu sou daquelas assim que eu não enrolo o cliente, não. O cliente vem para mim, muitas vezes, às vezes, com uma sessão, ele tem um insight ali que às vezes nem chega a voltar e diz que está bem. Eu quero ali resolver em um pacote ali de 4 sessões. Eu quero resolver a vida do cliente, né? E é uma responsabilidade muito grande. Mas é isso, Monique. Eu me vi terapeuta quando eu descobri isso e eu queria passar essa sabedoria, né? Que nem todo mundo tem acesso a uma coisa simples, mas nem todo mundo tem esse acesso e essa compreensão. E eu me vi terapeuta nesse momento. Você falou, é verdade, é que nem todo mundo tem acesso. Toda live segunda-feira, quando eu começo as lives, eu falo assim, o que você vai encontrar nessas lives? Conhecimento que você não foi ensinado na sua família de origem, você não foi ensinado nas escolas que você passou, ninguém te ensinou, não é nos ensinado a lidar com a nossa mente. A gente aprendeu tanta coisa na nossa vida e a gente não aprendeu a lidar com a nossa mente. Então, eu sempre falo isso. E é simples, e de tão simples, talvez as pessoas não acreditem, né, no poder da nossa mente, de tão simples que é. Mas é porque não foi ensinado. Então, se você se abrir para isso, aí a Josi deu esse depoimento, né, da história dela, que ela se abriu para novas alternativas, ao invés de ficar dependente de medicação. Porque ela, como enfermeira, ela sabe. A questão que a medicação, ela vai tratar algo, mas ela tem, não é perfeita, não é natural. Não é uma medicina natural. Então, ela é uma droga. Ela foi manipulada para aquilo. E ela tem compostos químicos. E ela vai te tirar uma dor e vai te trazer outra no longo prazo. Então, ela, conhecendo bem essa questão, ela não quis estar dependente do medicamento e se abriu, né, para novas possibilidades. E você, Josi, em que momento, então, você se encontrou assim que você poderia ser uma enfermeira diferente? Olha só. Como você fez uma participação no sábado, né, no meu método de emagrecimento, você chegou até a comentar. Tem muitos médicos que fumam, que têm hábitos não saudáveis. Pessoas da área de saúde, mas que não têm uma vida saudável, não aplicam o conhecimento da saúde para suas vidas. Então, você poderia ser apenas mais uma enfermeira que teve as suas questões emocionais resolvidas e parar por aí. Então, em que momento você entendeu que era importante passar esse conhecimento adiante, passar essa cura adiante? Sim, então, realmente, assim, a gente percebe, né, que não é só o conhecimento que traz a transformação, como a gente comentou sábado, né, no método de emagrecimento da Monique, né? É necessário algo mais, é necessário aprofundar, é necessário, às vezes, a gente sair do neocórtex, né, que é da nossa mente racional, e a gente acessar o nosso sistema límbico, né, acessar as nossas emoções. Por isso que eu consegui alcançar a minha cura, porque eu não fiquei ali tentando entender o porquê das coisas, né? Eu participava dos métodos, eu era apresentada a determinados métodos e eu me abria e eu fazia o que era solicitado para fazer. Então, eu tenho uma característica muito forte, que é a disciplina. Então, o que me mandava fazer, eu fazia. Então, eu aplicava na minha vida. Eu participava das sessões e era me pedido para fazer determinadas atividades ali durante a semana e eu me abria e eu fazia, e eu colocava em prática. E aí, né, fiz ali algum tempo desses processos aí alternativos, até que eu comecei a falar, gente, mas esses conhecimentos que eu tô, né, absorvendo e essas coisas que eu tô aprendendo ali nas terapias, eu preciso falar isso para as pessoas. E aí eu comecei a virar a chata do autoconhecimento, né? Que eu acho que muitas pessoas passam por isso. Quando a gente começa, né, nesse caminho, a gente quer que todo mundo saiba, a gente quer que todo mundo entenda aquilo que a gente está entendendo, a gente quer que todo mundo veja da forma como nós estamos enxergando o mundo.
E aí eu falei, gente, eu percebi que eu estava realmente sendo chata. Eu falei, não, peraí, deixa eu, né, retrair um pouquinho, deixa eu ficar mais quieta na minha. Mas aí eu comecei a fazer os cursos, né? Eu já estava boa, já tinha melhorado da depressão, da ansiedade, já tinha passado burnout. Eu comecei a fazer cursos até que veio o curso do Diogo, que foi o que a gente se encontrou, né? E que eu falei, gente, eu quero levar isso para o mundo. Eu quero levar isso para o mundo. E aí veio o Instagram, né? Eu posso levar isso para pessoas que estejam interessadas em ouvir, né? Porque às vezes as pessoas que estão próximas a você não estão abertas para isso. Então, no Instagram é um local ali onde a gente pode estar levando isso até para pessoas que não têm condição, né, financeira para estar fazendo uma terapia, para estar participando de algum curso, de algum processo. Então, a gente consegue levar um pouco desse conhecimento através do Instagram. E aí veio o start, eu falei, nossa, eu me apaixonei por essa área que eu vejo que a gente consegue levar as transformações, claro que é necessário, primeiramente, que a pessoa esteja aberta, como eu disse aqui desde o início, né? Eu me abri. Se eu não estivesse aberta, eu não teria alcançado, né? Tudo que eu alcancei. Então, mas é muito forte, assim, é muito gostoso, né? Você vê que você consegue levar aquilo que foi bom para você, que fez sentido para você, que transformou a sua vida, você conseguir levar isso para as outras pessoas. Então, foi nesse momento que eu me vi terapeuta, que eu me vi, assim, podendo contribuir de alguma forma, né, com uma missão nessa existência, não ficar apenas no que eu já tinha vivido até então. Eu entendi que tudo que eu passei serviu para alguma coisa, né? Como a gente aprende na visão sistêmica, né? As doenças, primeiro, elas vêm para nós para nos dar uma chacoalhada, né? Se você não quer parar, o universo te obriga a parar de alguma forma. No meu caso, eu precisei parar e olhar para mim, olhar para dentro, né? Olhar para o meu interior e falar, calma, o que você está fazendo da sua vida, né? Para onde que você está conduzindo a sua vida? Então, a doença, no caso a depressão, burnout, ansiedade, elas vieram para mim, hoje eu ressignifico isso dessa forma. Veio para que eu pudesse parar, que eu pudesse me amar, que eu pudesse cuidar mais de mim, né, que eu pudesse ser mais gentil comigo mesma. E aí foi assim que eu me vi terapeuta. Olha, que lindo. Eu anotei aqui a cura transcende o nosso ser. A cura transcende, é algo que a gente não consegue realmente guardar só para nós. E só para complementar aqui, que eu fiz outra anotação, sobre o que a Nathalie comentou, né? Sobre a gente querer ajudar todo mundo. Isso aí eu aprendi, Nathalie. Olha, eu tinha esse sentimento antes de me curar emocionalmente. Eu queria salvar todo mundo. Ou eu queria que todo mundo salvar, nesse sentido mesmo, salvar. E aí eu aprendi na PNL que a gente tem uma vertente lá que fala nós somos heróis ou somos vilões? Porque às vezes a gente quer ser heroína, que nós somos mulheres que queremos ser heroína das pessoas, a gente está sendo vilão das pessoas. As pessoas não estão sentindo atacadas ou invadidas pelas nossas. A gente quer fazer pelo bem, mas o livre-arbítrio sempre vai existir. Então, a PNL foi o primeiro contato com o autoconhecimento, me ajudou a me libertar disso. Então, hoje, como terapeuta, eu vou ajudar, eu tenho muito clara essa mensagem dentro de mim, eu vou ajudar aqueles que querem ser ajudados. Então, Hoje eu não interfiro mais na vida dos meus familiares, das amigas. Eu era muito palpiteira. E eu era palpiteira porque eu queria ajudar, mas aqui me gerava problemas. Esse excesso de intromissão, as pessoas achavam que eu queria controlar a vida delas, o que eu estava mandando na vida delas. E era por amor. Então, através da PNL, eu aprendi a respeitar que o mapa não é o território. Então, a maneira que eu vejo... Aqui na terapia, eu sempre uso esse óculos aqui, ó, nas minhas abordagens. Essa é a sua maneira de ver o mundo, né? É a maneira que você acha que tinha que ser, né? Do seu pai, sua mãe, a sua maneira de julgar o que eles fizeram. Então, eu aprendi a respeitar o tempo e o limite das pessoas. Algumas pessoas nunca mudarão. Nunca, nunca mudarão. E eu tive que lidar com isso com a morte do meu pai, em 2018. Ele
morreu afastado, sozinho, e afastado dos filhos, com inimizade entre os filhos e os irmãos. E foi difícil para mim aceitar. Assim, não é minha vida, porque eu teria que aceitar isso, mas emocionalmente foi difícil. Então hoje eu tenho a convicção, eu vou ajudar as pessoas que querem, que pedirem a minha ajuda, eu vou ajudar. As pessoas que buscam a cura vão ter. A cura é para todos, mas a pessoa precisa querer. E eu tenho que aceitar de que nem todos vão buscar e nem todos vão aceitar. E eu aceitar é a palavra-chave que eu uso assim nas minhas abordagens. O aceitar é libertador. Eu aprendi também isso, Monique. Entender que cada um tem o seu processo, cada um está no momento, né? E cada um tem o que você falou, o livre-arbítrio. Essa semana minha mãe me mandou uma mensagem falando que tinha uma pessoa que estava precisando muito de ajuda, se eu não poderia, né? Que ela tinha até conversado com essa pessoa, se eu não poderia ajudar. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, mãe, essa pessoa, ela quer ajuda? Porque se ela não quiser, eu não posso chegar para alguém para oferecer, eu preciso ser solicitada, né? A gente vai e a gente auxilia quem está aberto e quem deseja. Porque se a pessoa não desejar, nada pode ser feito. Porque é ela que vai transformar a vida dela, né? Não somos nós. A gente vai ser apenas um canal, a gente vai ser apenas um instrumento para que isso aconteça. Mas tem que partir da pessoa. E nem todo mundo está realmente aberto, nem todo mundo quer, né? Porque como a gente aprende, existe um ganho secundário ali também, né? Então, às vezes a gente quer ficar preso no ganho secundário, às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, tudo isso é um processo e a gente aceita e acolhe e respeita, né? O processo e o momento de cada um. Aceita, acolhe e respeita. Já nem tenho espaço no meu caderno mais, ó. Aceita, acolhe e respeita. Maravilhoso. Aceita, acolhe e respeita. E agora é tão bom, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu estou amando esse momento entre nós. E eu queria pedir para cada uma deixar a sua mensagem aqui para as pessoas que tiraram esse tempo, esse momento para nos ouvir, para ouvir as nossas histórias. Começando pela Tânia. Tânia, quando você liga o seu áudio, tá dando um eco. Eu acho que você tá com 2 áudios aí, não tá? Não, eu tô... Tá dando eco? Eu tô ouvindo a minha voz quando eu falo. Eu tô deixando desligado aqui para poder não falar. O que eu quero deixar aqui é o seguinte, que por pior que seja a dor que cada um enfrenta, tá? Naquela dor ali está o seu próprio antídoto. Ou seja, onde está o veneno, está o antídoto. E a gente tem 2 opções na vida. Você pode passar a sua existência inteira se lamentando, dizendo que você é vítima, né? Ou você pode mudar, porque eu vi isso muito na prática, o que a Josi falou. Às vezes a pessoa chega no consultório e ela chega reclamando da família inteira, do chefe, de todo mundo, mas ela não fala dela. E aí ela fica 1 mês, 2 meses, só falando do outro. E quando ela fica falando e você não não usa a técnica para poder ela inverter isso aí e falar dela, ela abandona o processo terapêutico, porque ela chegou ali, gastou, sabe, e acha que o problema é do outro, aí ela sai dali convicta que o problema dela é o outro e não faz mais terapia. Agora, quando você tem que usar uma ferramenta boa para isso, para poder você inverter isso aí, ela perceber que o problema ali é ela, não é o outro, é sobre ela. Ela está ali para falar dela, não para falar do outro. Quando ela começa a falar dela, do processo dela, das suas dificuldades, aí sim começa a terapia. A terapia não começa quando a pessoa marcou a primeira sessão com você e chegou ali descarregando, falando mal do marido, da esposa, dos filhos, reclamando, não. Só começa quando ela começa a falar dela, porque é sobre ela. Aquilo que o outro faz, você não tem esse poder de decisão. Você não consegue mudar a outra pessoa. Você só consegue mudar você. E a partir dessa mudança, que a gente tem até aquela tabela das emoções, né? Dos hertz, né? Das emoções, quando você começa a mudar as suas emoções, você muda a frequência, muda a energia no seu ambiente e você vai atrair e afastar pessoas de acordo com essa frequência. Então, você muda o seu ambiente também através da sua mudança. Então,
Se às vezes a pessoa está reclamando de alguém e acha que ela só pode mudar quando a outra pessoa mudar, ela coloca isso como uma condição, o tempo dela vai passar, a existência dela vai passar, porque a nossa existência é breve, é muito rápida, né? E não vai resolver nada. O outro vai continuar vivendo e às vezes até morre, porque ele não encontrou, de repente, a ajuda necessária para resolver aquilo ali. E o que eu quero deixar assim, para não só a gente refletir, mas todos os terapeutas que estamos escutando agora, principalmente os terapeutas, crie espaços, crie condições para que as pessoas cheguem até você. Porque a gente vê muita gente se formando como terapeuta, não, às vezes faz pouco tempo de terapia, não trabalha muito em si, e agora está essa onda de todo mundo fazer curso. Não é uma crítica, porque eu também tenho curso em plataforma, mas assim, a gente, como terapeuta, a gente tem que estar pronto para escutar. O nosso serviço é escuta. Então nós precisamos criar também essa oportunidade das pessoas serem ouvidas por você, entendeu? Eu sei que hoje em dia às vezes é caro um processo terapêutico, mas você pode criar várias formas de trabalhar essas pessoas, como a Monique está fazendo. Ela faz ao vivo o curso dela, então ali as pessoas falam, tem essa oportunidade, né? Porque você gravar um curso, por melhor que ele seja, de autoconhecimento, colocar na plataforma, quem consegue aqui concluir os cursos da plataforma? Não, poucas pessoas conseguem, a não ser que tenha muita disciplina. E isso ele não vai trazer autoconhecimento, né, para elas. Então você precisa ou trabalho filantrópico, você tem que ter várias frentes. Um trabalho filantrópico tem que ter um trabalho dentro da igreja, que você cobre uma consulta popular, né, de meia hora, mas você tem que estar disponível como terapeuta para as pessoas chegarem até você e elas poderem falar, porque, como a psicanálise fala, a cura vem pela fala. Então, às vezes a pessoa só quer só meia hora para falar o que ela está acontecendo com ela, e aquilo ali vai trazer um alívio grande. E às vezes a gente, como terapeuta, como profissionais dessa área, a gente se fechou. A gente se fechou, não, agora eu só faço mentoria, não, agora eu só faço curso em plataforma, e os seus horários de sessões estão muito reduzidos. E as pessoas estão precisando, gente, elas precisam de ajuda. Elas não podem falar, às vezes, dentro de casa, porque dentro de casa ninguém entende o que ela está passando. Nós nos formamos para isso. Temos ferramentas, temos técnicas, conhecimento para ajudar essas pessoas, entendeu? Mas eu tenho que criar oportunidade. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez eu fui no médico, que ele tinha o consultório dele, que atendia a um valor X, mas tinha um dia da semana que ele fazia um trabalho filantrópico. Ele atendia sem cobrar nada para as pessoas. Ficava uma fila lá de muita gente aguardando aquele médico. E ele fazia aquilo ali como fosse assim, na religião dele, ele entendia como uma caridade. E nós temos que ter isso também, né? Façam um trabalho, porque nós estamos aqui para servir no nosso conhecimento. Se nós estudamos, na nossa formação, e tem os médicos também, dentro da sua área você está aqui para servir. Esse é o propósito de vida nosso, é servir ao próximo. E se eu criar muita dificuldade para essa pessoa chegar a mim, não, a minha sessão é X. Não é de valorizar o profissional, porque agora tem esses cursos também, o profissional se desvaloriza se ele cobrar pouco. Não é isso, você pode ter o seu valor alto, mas também você tem que criar uma condição, um meio de você atender essas pessoas que precisam, no preço popular. E a tabela da psicologia nos dá isso, dela nos dá o preço popular e um valor cheio, um valor mais alto, entendeu? Para ter essa flexibilidade. E aí você faz só meia hora, não importa. Ou você faz em grupo, cria os grupos terapêuticos, né? E toda semana eu tenho faço parte de um projeto. Quem acompanha a live é um projeto que a gente não cobra nada para falar. E ali a gente vê mulheres se curando. Porque um ajuda a outra com as suas experiências, entendeu? Então cria um ambiente seu, né? E a Josi, que trabalha com doença, passou anos estudando sobre isso. Imagina o impacto dela ao saber que aquela doença ali era uma coisa que se trabalhasse o emocional podia ter resolvido. A pessoa não precisava chegar àquele ponto, né? Então, essa necessidade de falar, de chegar e alertar, olha, eu entendo isso nela, né? Porque você fica com essa ânsia, você descobre e você fica assim, poxa, o que a pessoa tem ali é uma coisa que eu posso ajudar, que eu posso resolver.
entendeu? Então é isso, tá? Pensar que nós estamos aqui para servir. E como estamos servindo ao nosso próximo. Aí cada um vai criar suas condições. Muito bom. Obrigada, Tânia. Nathalie, quer deixar sua mensagem para a nossa audiência? Queria ressaltar, assim, que já falamos, acho que foi a Josi que falou, que a pessoa ela tem que estar aberta para a cura. E é muito verdade isso. Não sei se vocês já perceberam quando vocês atendem, um exemplo, uma filha de uma mãe que está desesperada, essa mãe está desesperada e quer que a gente atenda aquela filha. Gente, tem resultado? A gente perde o tempo. Perde o tempo. A gente atende pelo desespero de quem? Da mãe. Só que a gente não tem resultado. E o que é que eu aprendi? Pode falar, mãe. Por isso que dizem que quando a mãe vem procurar ajuda para a filha, a gente tem que fazer a terapia na mãe, né? A mãe. Aí o que é que eu entendi? Que cada um só busca a sua cura quando você chega lá no final do poço. No limite da sua dor. Aí quando você chega no limite da sua dor, aí você dá essa chave da virada, né? E a cura é para todos, né? A cura é para todos. Você que está escutando aqui a live, que chegou no fundo do poço, né? Tá aqui 4 mulheres capacitadas para te ajudar a sair desse fundo do poço. Se você chegou no limite da sua dor, né? Graças a Deus nós temos ferramentas, estratégias, mas temos o principal que nem Tânia falou, nós temos a escuta ativa. Porque muitas vezes a pessoa ela chega ali no atendimento, às vezes ela não quer uma receita de bolo pronta, ela só quer ali falar, né? Ela só quer falar o que ela não pode falar, porque se falar vai ter retaliação, se falar as pessoas vão fofocar, vai sair espalhando, no outro dia vai estar toda, né, a história. E muitas vezes aquela pessoa ali reprime, recalca as suas dores, fica ali somatizando, psicossomatizando, já aparecendo doença, ansiedade, depressão, e essa pessoa ela só quer simplesmente, às vezes, ser ouvida sem julgamento. Que ouçam ela e a ensine a organizar os seus pensamentos. A que ela possa se entender por que ela está tendo aqueles comportamentos. E é por isso que eu amo a psicanálise, porque a pessoa ela vem, ela é cheia de comportamentos. E ela diz, eu não entendo esses comportamentos. Aí eu fico só sorrindo, esperando ela terminar de falar. Que eu digo, tá lá na sua infância. Tá aqui na sua infância. Tá bem aqui, nesse cantinho aqui, esse determinado comportamento é por isso. Então, esse autoconhecimento, esse fundo do poço, essa busca pela cura, tudo faz parte do processo, mas tem que você estar aberto, você querer, você se sentir, né, que não tem mais saída e vir. Quem dera que viesse antes. Quem dera que desse a dorzinha ali e já viesse antes, né? Mas se você está nesse fundo do poço, olhe para cima que você vai ver a luz, né? A luz, o fundo do poço não tem mais saída, então você tem que olhar para onde, ó? Para cima, né? Então olhe para cima, busque ajuda, que nem Josi falou. A pessoa tem que buscar, né? Não vamos ficar acomodados nesse ganho secundário. Gente, cá para nós, o ganho secundário é confortável. É confortável eu dizer, eu sou infeliz por causa do meu marido, é culpa dele. É muito confortável eu jogar a culpa no outro. Precisa eu mudar? Não, a culpa é do outro, mas quando você entende que mesmo a culpa sendo do outro, você tem que se tratar, porque você mudando o seu coração, mentalidade, seu comportamento, você vai mudar o ambiente que você vive e o outro, por consequência, vai ser mudado também. E se ele não mudar para melhor, você pula fora, porque você vai estar apta a ter um amor próprio, um autoconhecimento, uma autoestima que você não vai aceitar menos do que você merece. O bom do autoconhecimento é isso. A gente aprende a não aceitar mais menos do que nós merecemos. E isso é libertador. É libertador. Né? E era isso que eu queria deixar. Queria agradecer a minha oportunidade. Maravilhoso. Ouvindo você falar, eu lembrei daquele ditado, no fundo do poço tem uma mola. Você falou, olha para cima, né? E eu lembrei do ditado que as pessoas falam, no fundo do poço tem uma mola. Não desista de você. Não desista de você. E não se lamentar
porque eu não descobri antes, porque eu não... a gente tem que acreditar que as coisas são como elas são. E eu gosto sempre de citar também aqui nos Estados Unidos, eu falo better late than never, né? Que é antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Olha que maravilhoso. A gente tem que sempre resgatar a nossa esperança na vida. Eu fiquei 40 anos chorando, mas quando eu descobri, eu recuperei essa força. E eu digo, a minha avó... Ai, meu Deus, minha avó já fez aniversário 19 de junho. Eu sempre falo e passou o aniversário da minha avó. Dia 19 de junho ela faz 29... Ela é de 29. 94, né? 94 anos minha avó fez. E aí eu pego a força da minha... Chegar nos 80... Desculpa aí que a minha bateria tá acabando. A bateria tá acabando, gente. Se eu chegar nos 80, eu pego a força da minha avó. Então, não importa que eu fiquei 40 anos da minha vida chorando. Não importa. Os outros 40 vão ser os melhores anos da minha vida. E eu sempre cito também para as minhas clientes que o bonito da cura é que quando você se cura, você ganha 10 anos em um dia. Então, você não precisa de 40 anos para recuperar o que você perdeu. O ganho é bem maior e bem mais rápido. A gente ganha uma propulsão de foguete. E agora, Josi, nos diga aí qual a mensagem você quer deixar para a nossa audiência. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que não importa o que fizeram comigo, né? Importa o que eu faço com o que fizeram comigo. E, então, queria deixar, assim, para a gente finalizar com essa frase, né? Que independente do que tenha acontecido ou do que esteja acontecendo, a gente pode mudar, a gente pode transformar, né? E como a Nathalie falou, tá no fundo do poço. Eu reforço aqui uma outra coisa, não espere chegar no fundo do poço, né? Por que não buscar o autoconhecimento antes de chegar nesse fundo do poço? Por que não buscar uma terapia antes de chegar nesse fundo do poço? A terapia não é só para quem está no fundo do poço, né? A terapia é para todos. Falo que todos nós precisávamos fazer terapia, todos nós precisamos. Autoconhecimento, eu sonho um dia que isso seja disciplina de escola, né? Que tenha na escola, desde criancinha lá, a gente já aprenda meditação, aprenda autoconhecimento, tudo isso tenha lá na base. E que é importante também a gente esvaziar o nosso copo, né? Como eu falei aqui no início. Enquanto a gente está com o copo muito cheio, a gente não se abre para o novo, a gente tem dúvidas, a gente fica cético e a gente não se permite viver o novo e ter as transformações. E reforçando que todas falaram também, né, sobre a questão de que a gente é muito comum as pessoas chegarem culpando todo mundo, né, no vitimismo. Eu culpo meu chefe, eu culpo meu colega de trabalho, todo mundo tem culpa menos eu nunca olho para mim, né? E a gente aprende que quando a gente muda, 10 coisas ao nosso redor mudam também. Então, essas eram as mensagens que eu gostaria de deixar. Agradeço a todas, agradeço a participação de cada um dos espectadores que estão aqui e que a gente possa ter uma semana linda e abençoada. Uma vida, eu acrescento que possamos ter uma vida, uma nova vida, de muita alegria e de muita tranquilidade. A vida precisa ser leve. Trate de ficar mais forte, a vida não vai ficar mais fácil. Então, eu agradeço imensamente, Tânia. Muito obrigada pela confiança, pela participação. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Josi. Você que chegou depois, chegou no meio da live. Você tá vendo essa live gravada? Não se esqueça de mandar essa live para o máximo de pessoas que você puder, para ajudar a chegar mais longe. Nós estamos fazendo a nossa parte, compartilhar a cura hoje aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a cada um que entrou aqui. Aqui ainda tem pessoas entrando, mas a gente precisa finalizar. E eu agradeço a todos vocês e as mulheres que aceitaram esse convite. Bora fazer mais. Vamos continuar disseminando a cura. Boa noite. Boa noite, obrigada. Beijo, pai. Beijo, tchau.